desmascarando as duas castas de criação e filhos de Deus das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová criaram duas castas entre elas, filhos de Deus e criaturas. Elas se baseiam em Romanos capítulo 8, versículo 21, na tradução do Novo Mundo, que diz de que a própria criação também será liberta da escravidão à corrupção e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Neste versículo 21 de Romanos capítulo 8, as testemunhas de Jeová fazem uma divisão entre duas classes. A criação, que elas dizem ser a grande multidão de 8 milhões de testemunhas de Jeová, e os filhos de Deus, que são o CG, corpo governante, e os 144 mil. Vamos ver as inconsistências deste ensino. No versículo 22, diz que a criação persiste em gemer e junta está em dores até agora. E no versículo 23, diz que os filhos de Deus também estão gemendo. Então observe que tanto a casta da criação quanto a casta dos filhos de Deus estão no mesmo banco, do mesmo lado. Estão gemendo e sentindo dores igualmente. Na verdade, quem pertence à casta da criação e quem pertence à casta dos filhos de Deus? É muito simples. Enquanto uma pessoa da criação não aceita Jesus Cristo, ela não é filho de Deus. Veja João 1,12, que diz que todos que aceitaram Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo deu autoridade para que tais pessoas se tornassem filhos de Deus. Portanto, quando as pessoas da criação aceitam Jesus, elas são adotadas como filhos de Deus. Mas enquanto não aceitam a Jesus, são criaturas que estão aguardando a adoção como filhos. Mas essa adoção só é feita para eles se eles aceitarem Jesus, conforme João 1,12. Somente se eles tiverem fé em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3,26. É tão simples de entender isso, mas as testemunhas de Jeová complicam. A partir do momento que essa pessoa da criação aceita Jesus Cristo e exerce fé em Jesus Cristo, ela automaticamente se torna filha de Deus, ou filho de Deus. Visto que a maioria das pessoas ainda não aceitou Jesus Cristo, essas pessoas não são filhos de Deus, mas sim criação. Mas quando forem alcançadas pela evangelização e aceitarem a Jesus Cristo, elas se tornam filhas de Deus. E quem aceita Jesus, que é a verdade, de acordo com João 14,6, o que diz João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, essas criaturas se tornam filhos de Deus pela sua fé em Jesus, de acordo com João 1,12 e Gálatas 3,26, e passam a usufruir a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, não são mais escravas de ensinos de organizações com ensinos de homens escravizadores. Só que as testemunhas de Jeová ensinam que as 8 milhões de testemunhas de Jeová, mesmo aceitando a Jesus Cristo e mesmo tendo fé em Jesus Cristo, não são filhos de Deus. É um absurdo, né? Vão contra o ensino de Cristo e se acham as maiores e melhores entendedoras da Bíblia do planeta. Veja 2 João 7,11, que diz que toda pessoa que nega o ensino de Cristo, lá em João capítulo 1, versículo 12, Gálatas 3,26, essas pessoas não são dignas que você converse com elas, tá? Nós não devemos ter tratos com essas pessoas.
Né? A Bíblia diz que a pessoa que não aceita Jesus, nós não devemos nem conversar com elas e nem cumprimentá-las, porque senão nós nos tornamos partícipes dos seus pecados, passamos a ser cúmplices dos seus pecados. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. Veja Romanos 8,14, que diz: todos que são conduzidos pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. E Jesus disse que todo aquele que pedir ao Pai Espírito Santo, este lhes dará. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: se vós, embora iníquos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. E uma vez que a pessoa tenha o Espírito Santo, não será guiada por ele? Sim, será guiada por ele. Será guiada pelo Espírito Santo. E ser guiada pelo Espírito Santo é o quê? Se a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela é o quê? Filho de Deus, conforme Romanos 8,14. Não que a pessoa terá que esperar 1000 anos para, se for fiel numa prova final, só daí então vai se tornar filho de Deus. Isso é um absurdo de falso ensino. Ensino anticristo, prezadas testemunhas de Jeová. Vocês estão sendo enganadas por um grupo de 8 homens que se dizem iluminados, orientados por Jeová. Não caiam mais nessa armadilha, se libertem. E se a pessoa que tem fé em Jesus, no final dos 1000 anos, se torna infiel nessa prova final, como é que fica? Ela não se tornará filho de Deus nunca? Quer dizer que então Jesus mentiu, o apóstolo Paulo mentiu? Dizendo que quem tem fé em Jesus já é filho de Deus? É um absurdo de falso ensino. Então, pessoal, quando a criação aceita Jesus, ela é adotada como filho de Deus, tá? Se ela não aceita Jesus, então ela não é adotada, ela está aguardando a adoção, entendeu? Por quê? Porque ela não foi evangelizada. Ou se foi evangelizada, por algum motivo qualquer, não aceitou a Jesus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, está dando oportunidade para que as pessoas aceitem a Jesus Cristo e passem a amoldar a sua vida segundo a lei de Cristo. A partir do momento que a pessoa tem fé em Jesus e procura seguir a lei de Cristo, essa pessoa se torna filho de Deus. Ela é adotada como filho de Deus. Mas essa adoção é uma adoção relativa, porque só vamos nos tornar realmente filhos de Deus gloriosos quando Deus trouxer ao mundo vindouro, porque agora ainda nós estamos sob o pecado, né? Nós estamos sujeitos à corrupção ainda, estamos gemendo devido aos problemas que nós enfrentamos, doenças, né? A velhice, as nossas limitações, imperfeições que nós temos, que nós herdamos de Adão e Eva. Por isso que nós somos sujeitos à corrupção. Então nós vamos ter essa liberdade gloriosa de filhos de Deus quando nós formos resgatados desse corpo pecaminoso que nós temos aqui agora. Entendeu? Então saibam que nós não vamos ter que esperar 1000 anos para nos tornarmos filhos de Deus. Vocês aí que são da grande multidão, estão me ouvindo? É isso aí, pessoal. É isso aí, pensem nisso. E se libertem de falsos ensinos. Porque todo aquele que acredita na mentira não terá a vida eterna. Revelação capítulo 22, versículo 15. Reflitam bem nisso que vocês ouviram. Obrigado.